pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Hoje eu estou aqui junto com a minha amiga Fabiarella. Seja bem-vinda, Fá. Obrigada por mais um episódio. Hoje nós estamos com a Mariana Inácio. Ela que tem uma especialidade aqui que a gente está encantada com a especialidade dela. Ela que é doula e professora de yoga para partos. Isso mesmo, né? Falei certinho, né, Mari? Isso, yoga para parto. Muito obrigada por você ter vindo, disponibilizar o seu tempo, né? Ainda mais você que trabalha com gestantes. Eu imagino como deve ser esse celular, né? Ficar o tempo todo olhando. Não é assim? Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade também. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente como que é todo esse universo. Conta como que é o seu trabalho. Para quem está acompanhando, poder também até ter um pouco mais de informação, conhecer um pouco mais a respeito. Acho que a palavra-chave mesmo é informação, porque nosso carro-chefe é levar a informação mesmo, baseada em evidências científicas, e dar esse aporte justamente para a mulher conhecer todas as possibilidades, né, que ela vai encontrar ali durante a gestação e para o parto, e também para o pós-parto, puerpério, também trabalho levando informação, preparando essa mulher para ter um parto, um pós-parto de qualidade, com respeito. E a gestante pode chegar no período gestacional que ela sentir, né, ou que a informação chegar para ela, né, de que existe esse trabalho, e a gente vai construindo ao longo da gestação, ao longo desse caminhar, como que vai ser esse parto, como que vai ser esse pós-parto, né? E construindo também esse conhecimento do que é a maternagem, a maternidade, né? Porque muitas vezes, para mães de primeira viagem, é tudo muito novo, Sim. né? Sim, e eu acho que a gente está vivendo um momento, pensando até em sociedade, de desconstruir essa maternidade tão romantizada, tão idealizada, entendendo que não é bem assim. Então hoje a gente fala muito, né, do parar de romantizar a maternidade. A gente vê na internet, a gente ouve as mulheres falando. Achei bacana você falar que trabalha também com o período de puerpério, que também se fala mais desse período agora. Eu acho que a mulher sempre sofreu nesse período, mas a gente sabe disso agora. A gente acho que está entendendo que sofreu, Sim. né? De agora está conseguindo olhar para trás e falar, nossa, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido mais fácil, né? Sim. Principalmente em relação ao apoio mesmo, né? Acho que as mulheres hoje em dia estão tão individuais, tão, né, para frente, vai, faz, que a gente acaba perdendo um pouco a forma como pedir ajuda, como aceitar ajuda, né? Então, a gente trazendo, né, essas informações e falando, olha, você vai precisar de ajuda, né? Sim. Então, vai se organizando, vai criando uma rede de apoio, de confiança, né, para você poder viver esse momento do puerpério, que é físico, né? A gente até fala muito de 2 momentos, que é o resguardo, que são 40 dias, Sim. que é quando o corpo está voltando, os órgãos estão voltando ao lugar, né? Mas tem esse puerpério, que não tem uma quantidade de dias. Vai muito da preparação que ela teve, muito da mente, muito de como ela tá reconhecendo esse bebê, o bebê tá reconhecendo essa mãe, é um novo lugar, né? Então, pode demorar o tempo que ela precisar, né? Não tem muita regra em relação à quantidade de tempo que ela vai ficar nesse E também não tem uma regra de como vai ser. Exatamente. Se vai ser um caos ou se vai ser ok, bem. razoável. Quanto mais ela se preparar, mais ela tiver consciente das coisas que podem acontecer, mais tranquilo deveria ser, né? E de ela ter um tempo também dela se recolher. Porque o resguardo é isso. É se olhar, né? É se resguardar. Então, se guardar de novo, né? Então, ter esse momento para ela fluir nesse conhecimento com o bebê, nessas coisas novas que ela vai ter que enfrentar mesmo, né? E não só para mãe de primeira viagem, como para as mães que já tiveram outros bebês, porque cada momento da vida é diferente. Cada mãe,
né? Cada filho é outro filho. As demandas são diferentes, né? E nós estamos também em momentos diferentes, exatamente. Daí, até pensando no momento, Mari, você fala da preparação para o parto. Então, você é algo como se fosse, por exemplo, chegou uma mãe para você. É algo assim, ela vai primeiro para aula de yoga ou não, só trabalho ou é separado? Eu também faço só o doula, faço os dois. Ou as mães geralmente fecham e você acompanha elas toda semana até o parto. Como é que é? Normalmente, eu acabo virando a doula daquela que me veio procurar como professora de yoga para o parto, né? Porque vai criando um laço de confiança. Durante as aulas de yoga para o parto eu vou trazendo bastante informações já, e aí acaba que normalmente elas se sentem seguras para me contratar como doula também. Mas é claro que se chegar alguém que não veio pelo yoga para o parto, eu atendo, com certeza. Mas eu gosto muito de quando, né, é minha doulanda, eu trazer também o yoga. Então, pelo menos as aulas de casal, normalmente a gente faço uma preparaçãozinha antes com ela, né? Pra ela ter essa consciência corporal também, porque é muito importante. E o yoga vai fazer toda a diferença nessa consciência. Com certeza. Não só na consciência corporal, como a gente também trabalha muito a conexão, né, dela com o bebê, dela com esse novo corpo, né, que é diferente, que ela muitas vezes nunca se deparou com esse corpo diferente. Então, a gente trabalha em todo o âmbito, assim, da gestação, e aí vai preparando mesmo para ela entender o que vai ser essa transformação, que é o momento do parto, né, que é esse grande portal, e que se ela tiver mesmo conectada, pode ser muito transformador. Sim. Né? E daí pensando, Mari, é algo assim que até a gente mesmo que trabalha no consultório, que atende muitas vezes, eu atendo criança, então atendo mães, atendo, por exemplo, irmãos que tá vindo um novo irmãozinho e o irmão tá tendo um comportamento, então a mãe procura a gente no consultório também, mas mesmo assim é algo que eu não conheço muito, né? E eu fiquei pensando, o que fez você querer, não, eu vou começar a trabalhar como doula, como parto, né? Vamos falar humanizado, que a gente estava falando dessa palavra humanizado um pouquinho antes da gente gravar, mas o que te fez ir para esse universo de trabalhar com... Foi bem interessante essa trajetória, assim, eu sou arquiteta de formação. Tá. Mas eu sempre fiz yoga pra mim, assim, um hatha yoga, bem... E aí, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, né, eu cheguei no meu instrutor e falei, tô grávida. Ele falou, meu Deus, não vou atender, toque o contato de uma professora de yoga para o parto. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí fiz, já, assim, grávida, foi uma transformação pra mim. Eu falei, gente, isso é muito potente. E a gravidez, para além do yoga pro parto, ela me trouxe muitas transformações, muitas, de parar tudo, olhar e pensar, o que eu quero realmente, né? Pensar você, né? Oferecer pro mundo, né? Então, aí eu parei e decidi que eu ia olhar com mais carinho pro yoga. Aí, né, tive um parto maravilhoso, um parto natural, foi incrível. E aí eu falei, não, eu preciso entender, esse negócio é muito transformador. E aí eu fui fazer uma formação de Hatha Yoga, né? Fiz, no meio disso eu já conheci o yoga para o parto, várias pessoas me conhecendo a forma, né, como eu estava lidando com a gestação e com a maternidade, me falavam, vai fazer essa formação, porque tem tudo a ver com você. Aí eu falei, não, tá bom, vou fazer. Aí fiz. E aí foi também... Aí eu entendi. Eu falei, bom, meu lugar é esse aqui, é o yoga, mas é o parto. Então vamos... Daí fui caminhando mais. E aí eu senti a necessidade de acompanhar mais essas mulheres que chegavam, né? O yoga para o parto acaba o trabalho com 38 semanas, porque é um trabalho muito vigoroso. Então, né? Corre até o risco ali de desencadear um trabalho de parto, enfim. Então a gente vai até 38 semanas. E aí eu senti muito, eu falei, não, peraí. Aí eu preciso entender como que eu faço, né?
E aí, nessa, uma grande, grande amiga minha, que estava grávida, que era minha aluna de yoga pro parto, ela falou, Mari, eu quero que você me acompanhe no parto. Eu falei, gente, mas como assim? Eu falei, não, tá bom, vou encarar essa, né? E aí, só que já tava na pandemia, já tava, né, aquela coisa. E aí era bem no comecinho da pandemia, e aí eu falei, bom, vou fazer, mas a gente faz online, né? A gente fica no vídeo o tempo inteiro. Era um parto hospitalar, a gente ficou 12 horas conectadas. E foi incrível, assim. Incrível. Quando terminou tudo isso, que eu respirei, eu falei, bom, entendi que eu vou precisar fazer uma formação, né, como doula. Aquilo fez muito sentido para você. Muito sentido. É porque parece que você vai até um ponto, daí você não tem mais contato, né? Então, exato. se você vai até o final, dá aquela sensação, ok, né? Porque é a mesma coisa se a gente acompanha a pessoa e depois a gente não vê mais, né? Não sabe qual foi o resultado, né, desse parto. Nossa. Deve ser muito gratificante mesmo. É demais. Nossa, né? é demais, assim. E aí eu fiz uma formação, né, de doula para entender mesmo, né, todas as informações, tudo que eu poderia agregar mesmo e levar para essas gestantes ao longo de toda a gestação, o que também acabou trazendo mais informação para a aula mesmo, né, para as trocas em grupo, que é muito gostoso, né, as gestantes conversando com gestantes, isso é super importante também. E aí eu acabei me tornando doula. Eu acho que a gestante precisa dessa troca até para entender as dificuldades com tranquilidade, né? Porque eu tenho a impressão de que às vezes fica tanta cobrança, fica tanto peso, tanta pressão em cima dessa gestante, em cima dessa mãe. E é interessante ela trocar com outra, tipo, ó, não tá legal, não tô bem, não é nada fácil, tão fácil de forma alguma. Não é nada fácil determinadas coisas. Acho que uma encontra ali um apoio na outra, um suporte na outra. E ver que o que ela tá passando não é só ela que tá passando, né? Outras mães estão passando por coisas parecidas e a aula em grupo é muito potente por conta disso, assim. Eu imagino. Eu ia te perguntar qual que é a melhor parte, mas acho que deve ser essa sensação boa que você tem. Não ver aquela família, não só, né, a mulher, mas a mulher sai com uma sensação de que eu consegui, assim, Sim. Isso é muito legal. E ver essa família, esse amor incondicional no olho dessas pessoas, desse bebezinho que acabou de nascer com respeito, né, que nasceu ali nas circunstâncias melhores que ela podia ter, né, nascido, independente do desfecho, né, é muito gratificante. É incrível. Sim, imagino. E tem alguma parte que é mais difícil, que talvez não te agrade tanto, não seja tão ok de o que eu lidar? enfrentei, assim, muito no comecinho, que eu acho que não só para quem é doula, né, mas acho que toda mulher que é empreendedora, enfim, né, toda mãe que é empreendedora passa por isso, é criar a rede de apoio. Sim. Para você conseguir, porque eu tenho um filho pequeno, então criar toda essa rede de apoio para o meu filho estar acolhido, para eu poder sair sem hora para voltar, né? Porque acompanhar parto é isso, eu posso ficar 4, eu posso ficar 24 horas longe de casa, né? Então eu tenho que estar segura que meu filho está bem acolhido, que tem gente, né, com ele, que ele está sendo atendido nas necessidades dele para eu poder atender uma outra família, né? Sim. Então, você acho fala que a questão foi... do tempo é a mais difícil, porque é uma coisa que não depende, né? Depende da situação do parto, né? Então foi o que você falou, pode ser que demore X, mas pode ser que eu saia de casa a tal horário e demore para voltar, né? E pensando nas mães, qual que é a maior dificuldade que elas te trazem? O que você mais escuta o que você mais escuta delas? Quais são os maiores medos referente ao parto ou até mesmo às aulas? Eu acho que o comecinho, assim, né, os primeiros encontros tem muito essa coisa do desconhecido, né, do medo, do que pode ser,
E falta de informação mesmo. E aí a gente vai construindo juntas, vai estudando juntas, vou indicando materiais, vou mostrando, vou acolhendo aquela mulher na individualidade dela, né, no medo específico dela ou na questão que ela, né, tem ali. E aí a gente vai construindo e vai encaminhando para que ela consiga fazer uma escolha consciente, né? E formar uma equipe, ou escolher o lugar que vai ser, com bastante acolhimento, assim, né? Então, Tudo isso é escolhido e decidido junto com a mãe. Ah, com certeza, ela que manda. A ideia é justamente essa, que ela tenha suporte suficiente para ela saber que é ela que escolhe. Não, ninguém mais, não é o médico, não é o marido, apesar de ser muito importante que seja... Né, tudo muito bem conversado. Então, todos os encontros que eu faço, eu convido o marido, porque eu acho que é muito importante não só a gestante saber as informações, como os parceiros também. Sim. Quanto mais informações eles têm, mais empoderados eles estão também para ser a voz, né? A gente, no trabalho da dolagem, a gente conversa muito para que eles tenham decisões conjuntas, para que chegando lá, seja um parto domiciliar, seja um parto hospitalar, ele possa saber com certeza absoluta o que a mulher dele quer. Sim. Né? Para ele também poder ter voz ali e falar, não, ela não quer uma episiotomia. Sim. Né? E aí ela está protegida e ela pode se entregar. Sabendo da confiança desse apoio, não só físico, que é o que a gente trabalha muito no yoga, né? Esse apoio físico do parceiro, de estar presente, de se mostrar forte, de mostrar essa energia também do masculino, para que ela possa entrar completamente ali na partolândia, né? No mundo. Sim. De se conectar com a bebê ou com o bebê e respirar, né? Porque é o mais importante. O resto, eu falo que é como se fosse uma proteção, né? Nada vai chegar ali naquela mulher do externo, para que ela consiga interiorizar mesmo e não se preocupar com o resto, entregar o resto, e o resto a gente cuida, a gente vai, né, balizando ali para não chegar nada nela, porque é muito interessante o psicológico. Quando alguma coisa externa afeta essa conexão durante um parto, volta, mas demora para voltar. Sim. Então, quanto menos coisas externas, menos preocupações, menos, né, gatilhos que ela tiver de coisas que afetam, que pode paralisar ou que pode trazer uma sensação ruim para ela ali, mais fluido vai ser esse parto, né? Eu fico pensando que parece realmente que cada um tem seu papel. Porque se ela tiver o papel de se preocupar, mas tá tudo bem? Porque isso eu acredito que deve passar, né? Mas é assim que faz, mas tá tudo bem? Demora mesmo? Ou é nessa dor? Não sei se tem aquelas dores mesmo, né? Aquela dor que é a ideia, que é aquela dor que vai mesmo, né? Então, assim, se tiver realmente tudo, cada um fazendo o seu papel, acho que ela consegue, realmente fica muito mais fácil, né? Dela, né? E pensei numa coisa aqui, Mari, meio que engraçada, mas acho que deve ter acontecido já, pra você contar pra gente essa história. Geralmente, claro, as mamães que vão te procurar já sabem, né? Algumas já sabem como é que é o parto. Eu quero domiciliar, como você falou, ou já pesquisei, o meu médico... fazer no hospital, ele já aceitou, então vai ter essa equipe, você vai me acompanhar, o médico vai estar lá também, ele já sabe que eu quero parto normal, mas já aconteceu, por exemplo, assim, desse pai, daí falar, não, eu não consigo ficar lá do lado, né, porque eu imagino que tem muitos pais, né, e muitos homens que são assim, não são? Mas na hora não, como assim? Que tem medo, né? Que tem receio daquilo, né? E daí eu imagino que também deve ter um preparo para esse pai, né? Para que ele se fique forte. Porque... Eu acho que tem também a outra coisa. Às vezes a mulher já sabe que esse pai não vai dar conta. Ela fala, não, ele não. Quero a minha mãe, eu quero a minha irmã, outra pessoa junto. Existe. Tanto que nesse trabalho do yoga pro parto a gente faz em grupo até 36 semanas. Com 36 semanas... o companheiro é convocado, não é convidado, ele é convocado a participar, né? Porque é muito importante essa presença dele, essa força, né? Esse apoio,
tanto físico mesmo, né, como emocional, dela saber que a pessoa que ela escolheu para ser pai do filho dela tá ali com ela, né? Então a gente faz 4 aulas, são 4 aulas temáticas, são bem fortes, assim, não é porque é yoga na gravidez que é levinho, restaurativo, não é isso, é um yoga bem puxado no sentido do parto. Todos os asanas, né, as posturas que a gente faz são possíveis do bebê nascer. E trazer um aporte enorme de informação para esse homem, para ele se sentir pertencendo. Quando ele percebe que ele tem valor, que ele tem um papel fundamental ali, é mais difícil dele entrar nesse lugar de não, eu não vou, eu não quero, né, participar, porque ele entende a importância dele ali, né? E então no yoga a gente traz isso, mas sempre na doulagem eu também trago, né, que todo o construir é junto com esse pai também para trazer essas informações para ele. E as mães solos, como elas ficam? Dentro desse trabalho, a gente também tem, por exemplo, se é uma mulher que não tem um companheiro mesmo, né, o pai do filho ali presente, a gente convoca um braço forte. Então, a gente convoca uma pessoa que pode ser a mãe, que pode ser a pessoa que ela quer, né? A pessoa que ela mais tem intimidade, que vai ser o acompanhante ou a acompanhante do parto mesmo, mesmo se for, né, hospitalar ou domiciliar, mas essa pessoa que vai estar com ela. E a gente faz esse trabalho também com essa pessoa. E o que é muito importante, porque uma mulher, nesse momento, se vê sozinha, é muito delicado. É de uma vulnerabilidade muito grande. O que interfere, né? O que eu acredito muito que essa chegada desse bebê com essa matriz de segurança, a mãe se sentindo segura, respeitada, é outro lugar, né? É outro nascimento, é outra vida desse ser humano que chegou sabendo que é respeitado, né? Eu penso muito nos medos que as mães ficam até a hora do parto. Eu penso assim, por mulheres que eu já tive contato, pelas minhas amigas, o que elas me contam, algumas já definiam logo no começo, não quero um parto de tal jeito, já escolhiam por conta de muitos medos. As mulheres ficam com muitos medos, tem muitas coisas ao redor do parto, né? E eu acho que esse trabalho também vem para amenizar, para trazer essa segurança, empoderar e amenizar um pouco todos esses medos. Com certeza, quando você tem informação de qualidade e tá com pessoas que te respeitam, né, e tá segura, num lugar de fala, né, aberta para outras pessoas te acolherem, fica mais fácil, né? Tudo fica mais tranquilo, né? Então, porque não tem que ser dolorida, não tem que ser uma coisa absurda. O que a gente fala em relação à dor é que ela tem também um papel, que também é fundamental, porque é trazer a mulher para esse presente. Ela não consegue fazer absolutamente nada que não seja parir, quando ela tá parindo, porque ela precisa estar no chão, ela precisa estar aterrada. Então é super importante também, mas não precisa ser insuportável, né? A gente tem métodos não farmacológicos de alívio da dor, então eu trabalho também com yoga massagem ayurvédica durante a gestação. Legal. Meu foco é gestante, mas eu também depois acabo fazendo no puerpério essas massagens que são importantes para ir te chamando de volta lá para o corpo. A massagem durante o trabalho de parto, a água, tem muitas aromaterapia, tem muitas ferramentas para aliviar. É importante que ela saiba que ela tem que estar ali presente, mas pode não ser pela dor, né? Se ela souber que ela consegue se ancorar ali de outra forma, inclusive pelo prazer, pode ser também, né? O importante é ela estar ali só conectada com ela, com aquele momento e com essa pessoa que está passando, né? Porque um parto normal, natural, ele é uma passagem, né? É um portal entre os dois mundos, né? Então, é uma chegada. E faz diferença ouvir de alguém que
que conhece alguém que trabalha de uma forma diferente do que a gente escuta por aí. Quando a gente fala, eu quero um parto normal. O que as pessoas geralmente falam, né? Tem muito estigma. Daí em vem torno do você parto falando normal. dessa forma, você já pensa, nossa, realmente, Talvez né? não seja tão assombroso. Né? Ou eu tenho um Como controle falam. disso, porque eu acho que ela também pode te falar, Mari, não consigo, tá muito mais do que eu imaginava, né? Exatamente. E vocês, claro, têm como conduzir isso da melhor forma, né? Exatamente. Porque a impressão que dá é que você escolheu ali na hora que você tá, né? Parece que é um caminho sem volta. Você quer esse? Então tá bom, ó, você vai, né? Então, assim, isso é ruim E também, tem uma né? pressão na mulher por Tem essa uma pressão escolha. por essa escolha, né? Nossa, uma Sim. pressão gigante. Parece, eu sinto que vai influenciar na maternidade. Algumas mulheres pensam que vai influenciar na maternidade o parto que elas vão escolher. É como se a mulher que escolhe a cesárea fica Fosse com medo menos de mãe. isso, de ser uma mulher fraca, quando não, isso não vai determinar sobre a maternidade. Não é isso que vai determinar a maternidade, né? É uma preocupação, né? Com o que o outro vai falar, com o que o outro Sim. pensa, né? A construção de um parto natural, ela é muito poderosa, tanto para a mãe quanto para o bebê, por ser fisiológico, né? Por ser o caminho natural mesmo, né? Mas pensando no psicológico dessa mulher, tem que pesar muito, Sim. né? O que ela realmente quer e precisa para essa passagem, né? Porque o parto, no momento do parto, ele pode trazer muitos traumas, muitas questões, né? Se não for trabalhado, o ideal é que seja trabalhada antes da gestação, né? Para que a gente tenha uma gestação ali mais confortável, sem ter que ficar acessando traumas para não acessar na hora do parto, né? Mas é muito delicado. Então, é muito importante que ela esteja segura, independente da via de parto que ela escolher. Isso é importante, isso sim é importante para a relação dela com o bebê. Sim. Porque ela vai estar segura ali para falar para o filho dela, né? Olha, eu fiz isso porque eu escolhi, porque era importante para mim. Isso também é, né, essa desmistificação da maternidade, de que tem que ser tudo para o bebê, tudo. Não, tem que ser eu me respeitar, ele entender que eu me respeito, para ele entender o que é o respeito, né? Sim. Então, acho que tem... Não, eu acho muito louco a gente, em 2022, está falando da importância da atenção e o cuidado com a mãe. E cada vez mais a gente toma contato com casos muito delicados, né? De mães que passam por toda ali uma agressão, um trauma no momento do parto. E até, não sei, posso estar falando besteira, mas até 2, 3 anos atrás a gente nem ouvia falar, nem pensava que às vezes tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. E hoje a gente fala bastante disso, mas eu fico assim, boquiaberta. Muitas mulheres sofreram muitos tipos de violência obstétrica e estão começando a se dar conta agora disso, porque o bebê nasceu bem saudável. Sim. Então, teoricamente, deu tudo certo. Só que não, né? Pode ter acontecido coisas muito violentas, desde uma fala, né? Uma fala mal colocada ali, porque isso acontece muito mesmo, até coisas físicas muito sérias, né? Então, essa mulher... Quando uma mulher chega com um plano de parto, sabendo o que pode acontecer com ela e dizendo claramente num documento que ela não quer que aquilo aconteça, eu acredito que o respeito com essa mulher já é um pouco diferente. Sim. Porque já fala, bom, ela sabe ali mais ou menos o que está acontecendo, não é, né, uma pessoa que não tem informação. Sim. Então, eu acredito que o fato de você ter a informação já tem um respaldo ali um pouco maior, né? Você tá um pouco mais segura. Sim. De não viver essas violências. Mas eu fiquei pensando aqui quantas mulheres conseguem ter acesso a essas informações. Porque a gente tá falando, que nem a gente tá falando agora numa rede social, a gente ouve muito isso, vê na TV, vê nas redes sociais. Hoje eu conversei com uma mãezinha, uma gestante amiga minha, e eu falei, eu vou bater um papo hoje com uma doula. Aí ela falou, eu tô seguindo uma doula no TikTok que tem várias informações.
Então é assim hoje que as pessoas estão tendo informações. Mas ainda tem a mulher, tem a mãe que não tem acesso a essas informações por N motivos. E aí pode influenciar muito. A gente tem um número muito pequeno de acesso, né? Por exemplo, em São Paulo tem algumas casas de parto que atendem o SUS, né? O próprio SUS, o próprio cuidado com a gestante no SUS, ele tem tanto que os números de índice de cesárea no SUS é bem menor do que nas clínicas particulares, né? Então, precisa chegar nessas mulheres, né? O auxílio. Eu sonho um dia que essa profissão de doula já não vai mais existir, porque eu acredito que é uma coisa que deveria ser natural, que toda mulher grávida deveria ter uma outra mulher mais experiente, Sim. que já passou, que sabe das informações ali do lado dela e encorajando e trazendo, né, toda como era, né? Sim. Como era Sim. antigamente, né? Sim, Toda sim. ali tinha, né, uma irmã, ou a própria mãe, né? Então resgatar também essa potência de mulheres De unidas, mães, né? de mães, de mulheres. de irmãs. E é engraçado você falar isso, Mari, porque no consultório eu sempre trago essa fala para as mães, porque às vezes elas falam assim, nossa, mas o que é? Nossa, olha, a mãe viu isso aqui no consultório, o que será que ela vai pensar? Eu falei, mas ela é mãe também, né? E daí o julgamento tá vindo de uma mãe, né, que não deveria, né? A mãe deveria ajudar a outra mãe, né? Exato. A passar por aquele processo, né? Por mais que com ela seja diferente, mesmo assim, né? Ela sabe qual que é como que é o contexto da maternidade, né? Então, se uma mãe tá com outra mãe, é muito mais traz muito mais esse conforto, esse contorno que você comentou. Como foi muito bonita a sua história. Você entrou, por quê? Então, se alguém te pergunta, mas por quê? Nossa, meu primeiro parto foi assim, né? E é gostoso de ouvir, né? Saber que você já passou por isso também. Já passei por um parto, já passei por um puerpério bem delicado. Agora que eu tô gestante de novo, eu tô trabalhando muito na questão do puerpério. Porque eu tive um parto maravilhoso, então tá tudo bem, né? Eu tô muito segura, eu já sei que meu corpo sabe parir, eu já tenho todas as informações, né? Até por ser profissional da área. Mas meu puerpério vai ser diferente. Então, tô trabalhando nessa questão da rede de apoio, né? De me sentir segura, de saber que o meu corpo precisa de descanso, precisa de cuidado, né? Pra eu voltar com mais força mesmo depois, né? Sim. Então... Sim, e eu acho muito importante frisar esse respeito ao corpo, e eu tenho a impressão de que hoje em dia cobra-se que essas mães, que essas mulheres assumam logo tudo muito rápido, voltem às suas rotinas muito rápido. Eu acho que a sociedade está caminhando, infelizmente, muito para esse lado do, olha, tem tempo para se recuperar? Não, minha filha. Vai trabalhar, vai fazer suas coisas e põe já a criança no berçário, na creche e vai tocar a vida. E o quanto que isso pode ser agressivo ao corpo, o quanto que isso pode prejudicar essa mulher, o quanto que isso pode prejudicar esse vínculo, essa relação com o bebê. E tem uma outra coisa também que me chama muito a atenção do hoje. Hoje fala-se muito em incluir o pai, o que também deveria ser uma coisa assim do tipo, cara, como assim, né? Verdade. Ele participou, ele ajudou a fazer. E agora a gente tem que bater na tecla, não, é muito importante. Agora a gente vem tendo contato com pais muito participativos, mas ainda é a minoria. Eu acho muito potente quando tem um parceiro que tá junto, assim. É outra história. É uma família mesmo, né? É essa potência, pai, mãe, filho, né? Essa coisa sagrada mesmo. E eu vivo numa bolha do yoga pro parto, né? Dificilmente uma pessoa que chega pro yoga pro parto não tá nesse lugar de entrega e... Até porque se ela buscou, ela já tem esse conhecimento, ela já sabe essa importância. Mas eu acho que essa é a grande diferença, assim, entre
alguns, né, essa memória que a gente tem do parto ancestral, enfim, é essa chegada do homem. Eu acho essa fundamental, assim. Uma mulher que tem um parceiro que está junto, construindo isso junto desde a gestação, não só no momento do parto, mas que sabe ali também que ela vai precisar de cuidados nesse puerpério, né? Eu tenho uma imagem que eu gosto muito de trazer assim: o homem cuida da mulher para que ela possa se dedicar ao bebê, para que ela esteja respaldada ali para se entregar completamente nessa dedicação mesmo com esse serzinho Sim. que acabou de chegar aqui, né? Ela ainda não conhece direito, né? Então acho muito importante essa chegada, muito importante. Sim. E que tenha muito a ver com essa sociedade que pede que a mulher volte, que a gente vê, inclusive, muito dentro dos estúdios de yoga, professoras de yoga que acabam voltando super rápido com aquele corpo, muitas mulheres na mídia, que acabei de parir, olha como eu estou maravilhosa, né? Eu não sei o que você acha, mas eu acho tão perigoso quando se fala isso em uma mídia, seja na mídia, seja na rede social, onde for. Olha, tive meu filho, estou aqui com o corpo X. Até porque tá só falando do corpo, né? E o resto. Exatamente. Né? O corpo é uma parte. O puerpério tem a ver com o corpo também. Sim. Porque fica muito diferente. Mas é muito para além do corpo. E se a gente for ver, ele não é o essencial, né? Sim. Na volta. E você falar na mídia que aconteceu isso com você acaba influenciando pessoas a ocuparem esse lugar que não é real, que não necessariamente é real, pode ser que sim. Né? Pode ser que naturalmente... Do corpo eu acho que pode ser que sim, né? Mas de muitas outras coisas a gente sabe que é diferente, né? A mente precisa de um cuidado, não só a mente, como todo esse acolhimento de você ter um respaldo para saber que você não precisa voltar agora a trabalhar, que você não precisa voltar agora a fazer os afazeres de casa, que você precisa agora se dedicar a essa nova vida sua e do bebê. Sim. Né? Não exigir que ela volte para a sociedade. Né? Um trabalho também dentro de tudo isso que eu faço, que eu acho super importante, é o fechamento do parto. Que é esse encontro mesmo dela com ela mesma, com as profundezas dela, ela poder ir o máximo lá no fundo, para aí sim ela voltar para a sociedade quando ela se sentir pronta. Então não tem data, não tem a melhor, é com 40 dias, é com 3 meses, não. É quando você se sentir pronta para fazer isso. E aí você vai lá pro fundo, vê tudo, né? Olha... E depois você vai voltar para a sociedade. É um trabalho muito poderoso, muito poderoso. Você comentou que tem uma formação que você fez. Também, dentro, né, além da formação de yoga e a formação como doula mesmo, eu fiz uma formação que chama Gentle Birth. É uma formação que fala muito do poder da mente, né, em relação à gestação e... principalmente para chegar nesse parto sabendo de toda a potência que você tem na mente, como você consegue controlar os controláveis para que você possa, né, se entregar ali para o que realmente importa. Então, a gente trabalha com mindfulness, trabalha com meditações guiadas, trabalha muito com a respiração, por isso que eu achei que fazia muito sentido, porque já era uma coisa que eu trabalhava no yoga. E também a gente trabalha dentro do Gentle Birth tem uma ferramenta que é o Hypnobirthing, que são sessões de hipnose mesmo, justamente para ir imputando essas informações de bem-estar, informações boas, de qualidade para essa mulher dentro do subconsciente, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Ele tem um formato de workshops, então são workshops
para casais, né? A ideia é que a mulher não faça sozinha, porque tem bastante atividade, tem várias coisas que eles fazem juntos para ir formando essa caixinha de ferramenta mesmo, que eles vão usar. Com certeza eles vão ter muita ferramenta para acessar lá no momento do parto. Não que eles façam tudo, mas tem esse repertório. Tem todo o repertório, exato. Agora você faz esse workshop onde você, por exemplo, eu tenho alguns específicos que eu faço para qualquer pessoa, eu falo qualquer pessoa, mas, por exemplo, uma gestante X chegar e assistir, ou não, ele faz parte, não, Fabi, ele faz parte desse, quem me procura, tá ali, eu sou a doula, e daí eu começo a fazer esse trabalho. Ou não, você já fez, tipo, pra gestante, sem ser a gestante que você acompanha? Não, os workshops são para os casais que vierem, assim. Dentro da doulagem, todo esse material já vai ser entregue, né? Quando ela me contrata como doula, ela já tem tudo isso dentro desse pacote, né? Mas existem casais que vieram de fora e aí a gente faz só o workshop mesmo. É um final de semana que pode ser na casa deles ou pode ser em grupo também, em algum lugar específico. E aí acontece essa atividade, mas não necessariamente precisa ser minha doulanda. Entendi. É que uma coisa amarra a outra, eu fiquei pensando, né? Você vai fazer um workshop, depois você sentir falta depois de ter esse acompanhamento, que nem aconteceu com o yoga, né? Então, uma forma também de apresentar o trabalho, né? De falar, sim, tem, né? Isso é uma ideia de como pode ser, e aí a gente pode desenrolar tudo isso com mais tempo. Por isso que não tem muita data para chegar, né? Uma gestante, ela pode chegar no primeiro trimestre. E todo o acompanhamento vai ser feito da mesma forma como uma que chega lá com 34 semanas. Sim. Por exemplo, ela também vai, né, ser acompanhada com as informações e também acompanha o parto hospitalar e parto domiciliar, né? Sim. Os partos domiciliares são... Assim, eu tenho um carinho muito especial, porque é a forma como eu acredito, mas eu acho que deve ser uma experiência muito diferente. E daí você quem prepara, Mari, todo esse parto domiciliar, falar um pouquinho dos partos, você que prepara esse, eu ia falar cenário, mas não sei se é cenário correto, cenário porque é o que o podcast, mas que prepara, por exemplo, que você vai, tudo que vai precisar, tudo que aquela casa... A estrutura. É uma equipe, né? Normalmente... Ou vai ser uma enfermeira obstetriz, ou vai ser uma médica, né? Uma obstetra, que também normalmente é acompanhada por alguém, né? Ou duas enfermeiras obstetrizes, ou uma obstetra e uma enfermeira, ou são as parteiras tradicionais, que podem atender sozinhas, ou podem atender em duplas, duas parteiras, por exemplo, ou também pode ser uma parteira e uma outra doula, mas aí seria uma doula de parto, que é uma doula, mas que ela tá ali para auxiliar a parteira e não a mulher. Porque o papel da doula é ter uma visão 100% da mulher, das necessidades daquela gestante. Então, todo o cenário, né, todo o ao redor, essa equipe inteira que vai auxiliar ali para deixar tudo o mais controlado possível para que essa gestante possa não se preocupar, né, com o resto. Mas a função da doula especificamente é atender as necessidades da gestante. E aí tem uma equipe que vai atender ao nascimento mesmo, né? Inclusive, normalmente são elas que fazem o primeiro atendimento mesmo do bebê, assim que nasce, faz o nascimento da placenta, tem todo esse cuidado pós-parto imediato ali, né? Sim. É porque é uma informação que a gente não tem muito acesso, né? Então surge tantas dúvidas referente ao parto. Eu achei o incrível. Parto é na casa, então assim, né? Logo já vem muitas coisas, né? Que a gente tem medo. Então, quem tá te conhecendo e vai falar assim, nossa, eu gostaria de saber. Você, na verdade, tem essas indicações, consegue encaminhar essa gestante, porque a gente não tem tantas essas informações, né? Não é fácil de você
encontrar, se você for ver bem, né? É fácil a gente encontrar nas redes que a gente tem, dos hospitalares, né? E outra coisa também que eu acho que as pessoas também não procuram por receio é não saber também se é acessível ou não, sem saber, na verdade, como é que funciona, não é? Com certeza, Fica aquela coisa assim, não posso porque deve ser muito caro, vamos falar, né? E não é. E pensar da grandiosidade que é esse momento, né? Muito mais importante do que você ter um quarto decorado, né? Não que isso não seja importante, que não seja gostoso, né? Mas assim, se for pra ter escolhas, né? Sim. Né? Muito mais importante, porque um recém-nascido precisa da mãe, né? Do colo, do pele a pele. Então, o que mais importante do que essa via de nascimento não existe, né? Mas mesmo assim existem aí algumas opções também, né? De entregar para pessoas que não têm realmente acesso nenhum, que não têm condições financeiras mesmo de fazer esse parto dessa forma, existe maneiras dela ser bem atendida, respeitada, Sim, né, nas escolhas dela e ser levado mesmo essas informações, porque são as pessoas que mais precisam, né? Muito legal. Nossa, fantástico. Fiquei aqui impressionada. Tem mais alguma dúvida? Não, eu adorei. Alguma coisa pra gente tirar ali de informação? Eu adorei, Mari. Assim, eu acho que eu até quero depois conversar com você no final, depois quando a gente terminar, pensando assim, o quanto isso é importante, né? As mulheres saberem que existe, né? Que existe esse apoio, que existe esse seu trabalho, que muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? Aquela rotina, né? Eu tenho uma filha também, aquela rotina de uma consulta, você vai ver só daqui quanto tempo, e a gente fica lá, mas até lá vai estar tudo bem, né? E se você tem uma pessoa te acompanhando, é muito diferente, né? Porque é um momento muito especial, não tem outro momento assim, eu penso, né? Com certeza. Não é? Nossa, com certeza. Eu acho muito interessante quando eu pergunto, né, para uma gestante, mas como que tá o bebê, ou como tá a bebê? Não sei, eu só vou fazer o ultrassom daqui 2 semanas. A gente fica na margem disso. Não, mas a pessoa tá dentro de você. Sim. Né? Você sabe, é só você aquietar. Pode ter certeza que se você aquietar e olhar para dentro, você vai saber me responder isso com muito mais propriedade do que um ultrassom, né? E isso também é uma loucura, né? Da quantidade de ultrassons que se faz hoje, Sim. Né? É uma desconexão mesmo, né? Gente, antigamente não tinha ultrassom. Sim. Se a gente não tomar cuidado realmente com a mente, a gente tem vontade de estar ali o tempo todo fazendo para ter certeza, né? Nos Estados Unidos tem um aparelhinho que você compra. Você compra, não é? Você faz em casa, eu fiquei imagina. chocada com isso. Só que isso, em vez de ajudar, piora, porque se você não tá ali vendo ou se acontece algo, você não tem esse preparo para isso, né? É igual a questão da dor. Tem um porquê de você sentir a dor e se conectar com a dor. Exato. Tem um porquê de você se Uma conectar questão de confiança, com né? o corpo Senão, e entender e perceber. Senão você fica só ali no aparelho. Não, senão não seria tão escondidinho, né? Isso, é verdade. O útero Podia ser transparente. O órgão mais escondido do corpo. Ele tá ali embaixo de um monte de músculo, de um monte de potência que é o abdômen. Então, né, por algum motivo, Você falou de aquietar, eu acabei lembrando, eu era dessas que ficava assim, sabe, pro médico. Não, porque não mexeu. E daí, mas já tava com 38, 39 semanas, Fabiana não mexe a todo momento, ela tá com pouco espaço. Não, mas você não tá entendendo, não mexeu. E ele falou exatamente isso, eu quero que você vá lá no seu quarto, deite e relaxa um pouquinho. Fica lá um pouquinho. Daí eu mandava uma mensagem. Ela mexeu. Tá tudo bem. Muito bom. Então, assim, a gente tem a insegurança. Se deixar bater, foi o que você falou, com coisas externas, você pira, na verdade, né? Sim. E daí você não vive aquele momento de você... Não, peraí, deixa eu ver se tá tudo bem. Vamos lá, né? E confiar, E confiar. A confiar na confiança é tudo. sabedoria da vida. Não é só da natureza, né? Do seu próprio corpo, mas é a sabedoria da vida, dessa coisa muito maior que a gente não vê. Né? Então é isso. A maior expertise são elas mesmo, né? As mais expertas, né? Com Dos filhos são elas, não é a gente. Muito Com legal, certeza. Mari. Muito bacana. Adoramos. Show.
Muito obrigada pela sua presença. Tem algum recado que você queira dar? Compartilhar a sua rede social para as pessoas te conhecerem um pouco mais do seu trabalho? Eu uso bastante o Instagram. O meu Instagram é m.marianaignacio. E lá compartilhei um pouquinho, mas né, não tenho muitas habilidades assim, mas sempre que chega, né, qualquer dúvida que precisar tirar, enfim, eu tô ali sempre disponível para trocar. Bacana, bom. Muito obrigada por ter vindo, por ter, como a Fá disse no início, disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que as coisas, o tempo é um investimento muito poderoso e a gente investe nosso tempo em coisas que são importantes, que têm um significado, e desde o primeiro contato com você eu senti que tinha assim muita coisa para ser compartilhada. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, foi muito importante também estar aqui para, né, poder levar um pouco dessas informações para o mundo, é bem importante, bem legal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mari. Fala pro pessoal, sua rede social. A gente me encontra no Instagram como Fabi Arello Psico, e aqui no podcast também, no Pod das Psis. Nós estamos aqui toda quarta-feira, né, no YouTube às 8 horas da noite e no Spotify às 10 horas da manhã. Isso. Sempre sai às 10 horas da manhã nosso episódio, depois sai à noite. Isso aí. Tá bom, Mari? E vocês encontram também no Instagram como Paula Psicóloga. Curtam esse vídeo, compartilhem aí com as mãezinhas, com as mulheres, com as pessoas que vocês acreditam que pode trazer mais informação, que vai agregar, que vai fazer bem, que vai ajudar. Não deixem de curtir. Sigam a gente tanto por aqui como no Instagram, na nossa página. E também nós já estamos no TikTok. Não deixem de ver os trechos que às vezes a gente coloca por lá. Até o próximo episódio. Obrigada.